Vamos falar sobre o retorno do Monark ao YouTube. Monark retornou esses dias, abriu um canal no YouTube e em 2 ou 3 dias ele foi banido novamente. E dizem que ele foi banido eternamente. Bom, eu explico nesse vídeo por que eu saio em defesa ao Monark nesse contexto, né? Não do que ele já fez anteriormente, e também explico por que ele foi banido eternamente. Eternamente não existe, porque tem possibilidade de ações judiciais para reverter isso. Mas antes de eu dar a minha opinião, se foi correto ou se é correto ou não o banimento das redes do Monark, eu vou fazer um breve resumo rápido do que aconteceu, né, para chegar nesse ponto. O Monark teve seu canal chamado Bruno Ayub Show, que ele lançou agora dia 1º, se eu não estiver enganado, de maio de 2026, alguns dias atrás, e foi banido logo no dia, se eu não estiver enganado, 1º ou 2º de maio de 2026, 5 dias após o seu lançamento. A remoção não foi motivada por uma ordem judicial. Prestem atenção, não foi o STF, não foi Alexandre de Moraes, não estou saindo em defesa do STF, do Xandão, eu sou de esquerda, mas não tenho eles como herói, ou nada disso, né? Mas sim, ele foi banido, sim, pela violação direta das próprias políticas do uso da plataforma. O banimento ocorreu porque o Monark criou uma nova conta após ele ter sido já banido, certo? Prestem atenção, o que é isso? É uma infração grave nos termos de serviço da plataforma, certo? Se você sofreu um banimento numa questão grave, né, a plataforma ela possui uma regra específica que impede que criadores com histórico de violações reiteradas mantenham qualquer tipo de presença no site. A mensagem enviada pelo YouTube a Monark citou violações severas repetidamente, né, às diretrizes da comunidade. Agora, isso também eu acho injusto, né, porque há outros criadores de conteúdo na plataforma que podem fazer o que quiser, né? Fulano pode falar sobre isso, você não pode. Ciclano pode falar sobre aquilo, você não pode. Né? E por aí vai, né? É assim que funciona. Então, vamos entender o contexto histórico, né, para entender a decisão e relembrar os principais eventos que levaram à situação atual que ele chegou, né? Não foi do nada, não começou do nada. Em fevereiro de 2022, Monark foi demitido do podcast que ele criou, o Flow, e teve o canal desmonetizado por defender a criação do partido do Bigodinho do Alemão, né, durante uma transmissão ao vivo. E aí teve em 2022 e 2024, onde seus canais foram bloqueados ou removidos, aí sim, por decisões judiciais relacionadas à disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral. Eu vou falar sobre isso e dar minha opinião um pouco mais à frente. As restrições judiciais em 2025 foram revogadas. O que significa isso? Ele teve o direito permitido do seu retorno às redes sociais. Ele ficou livre novamente para ter suas redes, suas contas, certo? E 2026, ao renunciar a seu retorno com o novo canal, ele esbarrou nessa política interna do YouTube que impede de criar novos perfis para contornar o banimento
anterior. Então, ó, aqui, ó, seus canais foram removidos por decisões judiciais, né, relacionadas à disseminação de informações falsas sobre o processo eleitoral. Por que eu acho que foi injusto, né, essa decisão judicial de ter removido? Injusto porque isso teve sequelas, né? Estou falando de sentença, certo? Teve sequelas. E acompanhadas pela regra do YouTube. Casou uma decisão judicial severa, né? O YouTube entendeu que isso era grave, né? E como ele repetiu o rompimento, a quebra das regras, das diretrizes, né, reincidentemente, isso para o YouTube é crucial. Mas eu explico por quê. Também por conta do sobrenome dele. Agora, em relação à decisão judicial, né, porque o sobrenome dele é o que? Ayub, né, e tal, enfim. Os entendedores entenderão o que eu estou falando, né? É como eu falei, fulano A pode falar, fulano B não pode falar. Outro fulano pode falar, outro fulano não pode falar. Agora, por que eu acho injusto nesse detalhe em relação às decisões judiciais? Porque vários influencers, na mesma época do Monark, em época de eleição, antes, pré-eleição, vários, Jovem Pan, toda aquela galera da Jovem Pan, Revista Oeste, né, um pouco depois, o Antagonista, tinham várias, eu poderia ficar lembrando aqui de vários. Aquele canal Hipócritas, né? Várias pessoas, políticos, né, institucionais, falavam que ia acontecer uma coisa em breve e, né, davam aquele apito de cachorro e que Lula não ia subir a rampa, né, que a gente não ia aceitar o processo eleitoral caso o inelegível não ganhasse, né? Então, aquele pessoal da Jovem Pan, cara, Zoe Martinez, Adrilles, Gustavo Gaia, na época, fazia participações lá, ele falava essas coisas. Todos aqueles comentaristas da Jovem Pan, né, com discursos golpistas, antes do Lula subir a rampa, antes do Lula ser eleito. Eles já estavam fazendo aquele pré-discurso golpista, preparando o terreno. E todo mundo alinhado, no mesmo pensamento de que as eleições foram fraudadas e que eles não iam aceitar caso o Lula vencesse. É isso. Tiveram pessoas que falaram coisas muito pior que o Monark. O Monark teve aquele negócio do argentino, né? Ele insistiu, dobrou a aposta, falava que o processo eleitoral era fraudulento, sem provas, sem apresentar provas, né? Atacava diretamente e sistematicamente o STF. Enfim, não vou precisar... Falou que tinha que ter um partido do bigodinho do alemão, né? Ele defende liberdade restrita. Então não vou ficar aqui lembrando coisa. Agora, teve muita gente que fez coisa muito pior que ele, é aí que eu saio em defesa do Monark, e que não teve dano moral, não teve dano financeiro, não teve a mesma punição que o Monark teve. Não tiveram. Saíram ilesos, viraram políticos. Aquela galerinha lá da Jovem Pan estão lá como vereadores, deputados. Toda aquela turma golpista. Então é o quê? Para um vai e para outro não, né? Então é uma injustiça tremenda
do cara ter a sua... Agora, foi importante, eu concordaria com a ação judicial, né, do judiciário, se toda essa turma golpista tivesse a mesma punição do monarca. Aí eu concordaria, né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, para mim, cara, não significou nada. É grave o que ele fez? Porque ele não é... Tem gente que não entende o que o monarca fez. Tem gente que não entende os crimes que o monarca cometeu naquela época. A gente fez um vídeo falando sobre isso. Por quê? Porque o monarca não é um Zezinho da esquina que tem 2, 3 visualizações. O monarca, na época, era um dos maiores influenciadores do Brasil em relação ao podcast Flow. E ele tinha milhões de seguidores. Isso é grave. Isso é você comunicar, desinformar e cometer crimes para uma massa de gente. É diferente de uma pessoa que está falando para 20, 50, 100 pessoas. O cara estava falando para milhares. Milhares, milhões. Não sei, agora eu não lembro quantos milhões de inscritos tinha lá no canal dele. Então, sim, ele era um dos maiores influencers e isso é que é o grave da situação. E, cara, eu acho que o Monark é um moleque, como muita gente diz, né? Um moleque, assim, que não ameaça ninguém, né? Puro, sem maldade e tal. Mas eu acho que ele sabe que depois que ele errou, ele viu que isso poderia ser uma marca para ele. Continuar dobrando a aposta, continuar defendendo o que ele fez de errado. Muita gente fala, ele não se arrepende do que ele fez, ele não entendeu o que ele fez e ele continua pensando igual até hoje. Eu acho que isso é uma estratégia burra, mas é uma estratégia burra porque isso só prejudica ele, como que aconteceu, né? Agora, ele achou que, não, isso vai ser a minha marca. Pô, demorou, deu certo, todo mundo falou de mim, fiquei conhecido nacionalmente, né? Sofri, tive prejuízos financeiros, fui banido das redes sociais, mas meio que virei um heróizinho, sabe? Pela liberdade de expressão, pela liberdade restrita de expressão. Então, tem gente que adota isso, né, o erro, como uma marca, como marketing, como se fosse estivesse adotando um personagem. Eu não defendo as coisas que ele defende e eu acho que perdão, o telefone aqui tocou e me fez perder o foco aqui. E eu acho que em termos de liberdade restrita que ele defende, eu acho um absurdo isso, porque não existe liberdade restrita em nenhum lugar do mundo. Se você tem uma civilização e você não quer barbárie, se você quer sobreviver, né, você vai precisar de leis e regras. Simples assim. Não estou falando da justiça burguesa, dessa coisa arbitrária do STF, não estou falando isso. Tá? Eu estou falando num país mais lúcido e justo. Porque essa censura, essas coisas que estão acontecendo, né, vale para um, mas não vale para outro. Caso monarca. E outra coisa, você pode até ter uma certa liberdade, sim, mas você não pode cometer crime. E as pessoas não sabem diferenciar isso. Por isso que elas defendem liberdade restrita. Elas não sabem diferenciar. Se você não quer fazer igual ao seu inimigo, por que você vai defender o seu inimigo?
Se você quer viver em paz, se você não vai machucar ninguém, por que você tem que defender alguém que está machucando, né? Tô falando machucando light, né? Mas vocês entenderam o que eu tô falando, né? Eu duvido que o monarca ia defender que alguém trouxesse um partido, por exemplo, para acabar com a família do cara. Para acabar mesmo, né? CPF e tal. Ele não ia defender isso. Então a liberdade, o limite, né? O crime está aí, entende? Então ele viu que isso ecoou, essa tal da liberdade restrita, e ele adotou isso, certo? Então acho sim uma decisão completamente arbitrária contra o monarca, né? E eu não defendo liberdade restrita, certo? Bom, eu não vou me aprofundar aqui sobre esse tema da liberdade restrita, devo fazer um vídeo sobre isso, explicando mais profundamente, mas só vou explicar uma coisa: a comunicação antes do crime, de qualquer seita, de qualquer ação violenta, eu não posso falar aqui as palavras, qualquer cometimento de coisas deliberadas e premeditadas, né, para uma ação violenta, tudo começa na comunicação. Tudo começa, né, vai passando um para o outro, de repente está todo mundo no senso comum, né, vamos mesmo, para cima deles e tal. E aí é isso, né? E aí acontece, né? É óbvio que o monarca sozinho não ia atuar ou infringir nas eleições, né? Mas foi uma fonte grande para, para as pessoas desacreditar nas eleições. E isso gera o discurso golpista. E não é à toa que aconteceu o 8 de janeiro, entende? Bom, para finalizar, eu acredito que o monarca, mais uma vez, está sendo banido e vai continuar sendo banido até o fim dessas eleições, né? Porque ele provavelmente vai repetir o mesmo discurso, a mesma coisa que ele fez em 2019, 2020, 2021. A mesma coisa, né? Vai falar que tudo é fraude, né? Que se fulano ganhar não pode ganhar, e não sei o quê. E isso é como um vírus, vai se espalhando nas mentes das pessoas e as pessoas começam a acreditar nesse boato, né? Enfim, nessa onda aí, nessa narrativa. E ele, se tivesse provas do que ele falava ali naquela época, né, ele poderia calar a boca de todo mundo. E pronto, né? É isso. E ele pode reverter essa situação, recorrer à ação judicial contra a plataforma, não, tentar reaver, né? Entrar com uma ação aí, né? Ainda cabe. É isso, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, sua inscrição é muito importante. Comentem aí embaixo, né? Sem tentar, enfim, ou a cachorrada aqui começou. Ajude esse canal através do Pix, né? E comentem aí embaixo o que vocês acharam disso, né? E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Tamo junto na luta. Valeu, falou.